comigo. Hoje, para mim, é uma grande alegria receber ela. Nós que estamos aprendendo a conviver com esse menino lindo. Para nós, uma grande história de superação, dificuldades, conquistas. Não é só alegria, não. Às vezes a gente se depara com preconceito, a gente se depara com dificuldades de acesso ao mínimo para que ele possa se desenvolver. Mas hoje a gente está falando com a Ana Rosa, que é mãe do Augusto, um menino que é autista, tem TDAH e TOD. E hoje é um grande campeão no judô, mas nem sempre foi assim. E vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Bom dia, Ana. Bom dia, Robert. Seja bem-vinda. Para mim é uma grande honra estar te recebendo aqui. Principalmente quero te agradecer por estar dividindo com a gente essa história de vida, de superação, que a gente sabe que não é fácil. E principalmente aí eu quero saber um pouquinho, antes de entrarmos no assunto da mãe, do Augusto, quem que é a Ana antes de tudo? Eu sou a Ana Rosa, né? A mãe do campeão Augusto. A Ana, antes de tudo, era alguém que trabalhava na usina, que engravidou, que sonhava com a gravidez, mas não sonhava com o autismo. Não sonhava com TDAH, não sonhava com o TOD, e que fez muitos planos e tudo mudou. Não vou dizer que mudou para pior, mas não é fácil. Não é fácil. Mas a Ana Rosa é uma mulher batalhadeira, que corre atrás, que se esforça, que hoje trabalha na área da saúde, na prefeitura, né? Sou agente de endemias, que glória a Deus por esse serviço que me proporciona conseguir levar meu filho para poder fazer as terapias. Mas que está sempre ali, numa luta constante, matando um leão por dia por causa do Augusto. Como que foi essa chegada do Augusto na vida? O Augusto é filho único? O Augusto tem uma irmã por parte de pai, que é a Emanuele. Tá. Como que antes... Ela é mais velha ou mais nova? Mais velha, tem mais 15 velha. anos. Tá. Como que foi essa chegada do Augusto na vida de vocês? Como que foi essa situação? Em que momento vocês perceberam que teriam essa dificuldade toda? É um presente de Deus. Eu não posso engravidar. Então Deus me deu o Augusto como um presente. E sim, quando descobri a gravidez, foram planos. Nossa, maravilha. Ai, o Augusto, um nome que significa consagrado, grandioso. E realmente, consagrado é uma bênção. Nasceu, foi uma bênção. O parto nasceu correndo bem, para nós era tudo normal. Em partes, Augusto não dormia, Augusto chorava frequentemente. Eu parecia um zumbi, porque eu não dormia também. E assim, realmente, eram picos de sono, era pouquinho sono, era 10 minutos, era 15 minutos. E assim, eu andava parecendo um zumbi. Ó, você tinha que ver. Passava a noite acordado andando na rua, porque Augusto dormia de dia, à noite ele passava em claro. Achávamos que era pico do bebê, né? Vai passar, vai melhorar, vai mudar. O Augusto veio conseguir dormir com a melatonina quando ele tinha 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, aí entrava com a medicação para ele poder dormir. Para conseguir dormir, porque eu não dormia. E ele não dormia também, era um estresse assim, frequente. Mas isso era durante o dia inteiro ou só na virada da noite? Não, Augusto era nervoso o dia inteiro, mas ele tinha picos de sono e era colo e mamar, colo e mamar. Quando chegava a noite, aí foi quando eu descobri que ele tinha crise noturna. Então, quando fechava a noite, aquilo para ele era desesperador, então ele não dormia. Ele não conseguia dormir, mas isso eu fui descobrir o quê? Quando Augusto já tinha seus 3 anos, que foi quando a gente teve o diagnóstico. Então, assim, da chegada do Augusto até os 3 anos, vocês não tinham diagnóstico? Não, o Augusto foi com 2 aninhos e pouco para creche, e lá que começou assim, porque assim, a gente via as coisas acontecendo em casa, mas ela falava, é coisa de criança. Eu tenho uma amiga chamada Claudineia Bonfá, é a Neia, que tem o Gabriel, que é autista também, e eles são 22 dias de diferença. E a Neia começou a ver as coisas mais cedo no Gabriel, e ela perguntava pra mim, Ana, é normal? Porque o Gabriel faz isso. Eu falava, né, mas o Augusto também faz. Ah, mas o Gabriel faz, mas o Augusto também faz. E acabou que a Neia descobriu o autismo e eu ainda continuei.
Mas quando ele foi pra creche, aí começou o problema. O Augusto não se enturmava, o Augusto só queria ficar no colo, o Augusto chorava muito, o Augusto agredia as crianças, isso com 2 anos. E ele tinha, tipo, pequenas convulsões. Uhum. E foi quando a professora conversou com a gente procurou. E foi diagnosticado o Augusto muito pequenininho, não foi nem com o autismo, foi com o TOD e o TDAH. E mais pra frente que ele foi diagnosticado com autismo. E ali começou os tratamentos. Teve algum momento específico que você falou, não, pera lá, alguma coisa tá fora do... A empilhação de coisas, de colocar Tipo tudo. assim, muita gente veio e foi falando, você chegou... Não, eu acho que a mãe vê primeiro do que todo mundo. Porque assim, eu estranhava porque o Augusto empilhava muitas coisas um do lado do outro. Uhum. E ele não Aquela questão mistura ordenada. isso. E ele não mistura cores. Agora ele mistura, mas ele não misturava cores. Misericórdia, você colocar uma coisa. Fora da ordem. Isso, uma cor diferente junto. Pra ele era o fim do mundo. Ele sempre era tudo separadinho. Tudo separadinho. E a questão da roupa. Você vestia a roupa nele, ele se irritava muito por causa das etiquetas, por causa de tudo. E daí foi quando eu falei, não, tá errado. E a fala, né? Ele não conseguia falar também. Ele demorou um pouco assim pra produzir a fala. Ele tinha um negócio muito de, mas não conseguia estender. Aí ele começava a falar alguma coisa, de repente ele travava de novo e não conseguia. Daí foi, eu falei, não, isso aí tá errado, tá? Vamos atrás de alguma coisa. Você falou que você recebeu o primeiro diagnóstico de TDAH e TOD. E depois veio o diagnóstico de autismo. Qual que foi a diferença de um para outro? Como que a psicóloga, o psiquiatra, como que foi isso, o neuro, como que foi todo esse procedimento para vocês receberem esse diagnóstico? Foi assim, ele passava pelo médico lá em Dourados, para acompanhamento. O neuropediatra lá em Dourados. E ele diagnosticou Augusto com TOD e TDAH. Ele falou assim, mãe, eu creio que não é o autismo, tal. Começou a falar, passou a medicação, que foi o risperidona. De imediato, o risperidona já foi inserido. E passou o Ritalina. O Ritalina fez muito mal para o Augusto. O Augusto ficou muito mal. E retiramos a Ritalina. E ficou nessa. TDAH, TOD, acompanhando com ele, até que ele começou. Aí ele passava pela psicóloga, a psicóloga falava, mãe, o Augusto, né, inflera muitas coisas, o Augusto faz isso, não tem nada a ver com o TDAH e o TOD. O TOD não faz isso, o TOD é agressivo, o TOD não aceita não. O TOD, ele impõe as coisas para você em vez de você impor para ele. O TDAH é o déficit de atenção, então, tipo assim, ele vai se perder muitas vezes, tá fazendo uma coisa, vai esquecer, vai fazer outra, e nunca finaliza o que ele tem para fazer, e sem contar que ele não consegue ficar parado, não consegue ficar sentado, não consegue ficar ali por muito tempo. Mas e o enfileirar? E o chorar por qualquer coisa? E o não conseguir misturar? E o não conseguir o contato com as etiquetas? Não conseguir se alimentar de tudo? Aí foi na onde que o neuro Deu o diagnóstico. do autismo. O que passou no seu coração quando você recebeu todo esse... Um luto. Confesso para você que foi um luto. Porque a gente faz muitos planos pro filho da gente. Toda mãe faz. Toda mãe imagina milhões de coisas. E o que nenhuma mãe espera. Será que meu filho vai nascer com autismo? Será que meu filho vai nascer com síndrome de Down? Nenhuma mãe espera isso. Nenhuma mãe imagina isso. Então, a primeira coisa dolorosa é o luto. Sabe por quê? Porque a mãe tá vendo e às vezes quem tá do lado não tá vendo a mesma coisa e em vez de ajudar, te julga. Isso inclui marido, familiares, pacote todo. O pacote inteiro. É exagero. Tudo para uma mãe é exagero. Porque grande maioria das mães hoje que enfrentam essa situação, mais de 60% são mães solos. E realmente isso se deve muito a essa situação, porque a mãe, ela percebe primeiro, ela recebe toda essa carga emocional e acaba, às vezes, faltando esse apoio. Isso. Como que foi para lidar com tudo isso? Olha, meu esposo, de começo, foi difícil. Ele não aceitava. Ah, mas eu, quando era pequena, eu fazia assim. Foi quando ele também foi diagnosticado com TDAH.
Quando eu era pequena acontecia isso. Ah, isso é exagero, não é assim. Ah, pra quê? Ah, vai encher o menino de remédio, ah, isso e aquilo. Quando ele foi diagnosticado TDAH também, e o médico conversou com ele, foi quando deu aquele estalo na vida dele. Não é bem assim. Vamos acompanhar, vamos ajudar. Hoje é meu parceiro da vida aí. Claro, é mais difícil para ele, porque meu marido é caminhoneiro, então eu fico mais tempo sozinha com o Augusto do que ele. Então, tipo assim, dificilmente ele participa de alguma coisa com o Augusto, devido ao trabalho dele. Mas quando ele tá aí, ele me ajuda demais, é minha parte-chave ali. Para você, esse diagnóstico, ele foi o fim, não foi, ou foi um começo de uma luta que você sabe que não vai tão cedo e que nem você falou, a gente sonha N coisas para os nossos filhos e, e aí chega num determinado ponto que às vezes você acaba se frustrando por conta do preconceito que a gente vive diariamente da sociedade. Como que foi viver isso na sua vida? Olha, vou ser sincera para você, quando eu recebi o diagnóstico, no momento que eu recebi o diagnóstico e tudo aconteceu, para mim foi considerado um fim. Nossa, acabou, não vou fazer mais isso, não tem como fazer mais isso com o Augusto. Será que o Augusto vai ser assim? Será que o Augusto vai fazer tal coisa? Será que o Augusto vai ficar bem em tal lugar? E a gente acaba, tipo assim, se isolando com medo, que parece que a gente quer colocar nosso filho numa bolha, não quer que nada aconteça com ele. Então, para mim, assim, no começo foi o fim. Só que depois a gente vai se deparando no dia a dia com situações piores, com situações mais complicadas, e você vê assim, não digo uma luz no fim do túnel, porque não é lá no fim do túnel. Tá bem ali. Você consegue mudar, você consegue superar. Você tem meios para você ver o futuro do seu filho, para você ver ele crescer. Então, assim, você vê que não é o fim do mundo. E você aprende a se deslocar, você aprende a viver de outra maneira, porque a gente se reinventa e a gente vive tudo diferente se for necessário todos os dias. A gente acaba se reinventando. Você não tem para onde correr. E tipo assim, se Deus te permitiu aquilo, por que você querer desistir se tem um ser maior que vai te ajudar a vencer aquilo? Com certeza. Você falou para mim aqui em off, gente, a gente tava conversando e falando um pouquinho para mim poder elaborar as perguntas e tal nesse debate que a gente ia ter, que o Augusto foi chamado de manhoso, foi chamado de birrento. Como que foi viver isso? Dessa vez, nas últimas vezes, para mim foi fichinha. Uhum. Nas primeiras vezes, para mim foi uma gota d'água. Era um balde d'água assim na minha cabeça e eu falava assim, poxa, meu filho é birrento, meu filho é chorão, sim. Mas será que a pessoa tem noção do motivo por que isso está acontecendo? Será que ela consegue imaginar o que causou para ele chegar dessa forma? No começo eu até discutia, ou senão eu tirava o Augusto daquele ciclo. E eu tirava o Augusto e não queria colocar ele mais. No começo era assim, depois eu falei, por que eu vou tirar ele de onde que ele tá? Ele não é pior e nem melhor que ninguém, assim como ninguém é pior nem melhor do que ele. Se essa pessoa pode estar ali, ele também pode estar. Se essa pessoa venceu, meu filho também vence. E daí foi na onde eu coloquei, da última vez que ele foi colocado como birrento, como chorão, eu coloquei bem assim pra ele, realmente. Ele chora, ele faz birra, às vezes, mas ele tem 8 anos. E quantos anos você tem? Em que momento que você parou pra pensar por que isso aconteceu? A gente recebeu aqui um dia a Bruna e o Batatinha. Hoje eles estão morando lá em Santa Catarina e tal, e eles têm uma história linda com a Lara, onde dividiram com a gente aqui. E uma das coisas que a Bruna trouxe para nós, que o que fez ela vir para Maracaju, foi que ela chegou um dia para buscar a Lara na creche e ela estava amarrada no carrinho de bebê. Aconteceu com o Augusto mais ou menos assim. Eu cheguei, foi quando eu tirei o Augusto da creche. Uhum. Eu cheguei pra pegar o Augusto na creche, eu chegando no portão, eu escutei o choro do Augusto. E levavam pra mim até o portão. Eu entrei dentro da creche. E cheguei lá bem de quietinha assim, e
não era a professora, mas era a menina que ficava junto, estava olhando para fora enquanto o Augusto estava todo escuro, sentado no chão. E o Augusto tem pavor do escuro. E ele estava sozinho, sentado no tapete no chão, chorando muito, e ela olhando para fora na janela. Olhando periquito. É. E ali foi um basta para mim da creche. Eu tirei ele dali naquele dia. Naquele dia eu não levei ele mais. Até porque ele não aceitava ir mais também. Para ele foi um trauma. Assim como houve outros traumas escolares também. Tá. Antes da gente entrar nesse assunto e tal, o que mais dói pra você nesse dia a dia de preconceito, nessas dificuldades? Porque a nossa ideia é justamente com esse debate a gente levar essa discussão para a sociedade para que eles possam entender que é muito fácil. A gente vive o mês de azul, dia 2 de abril, consciência, todo mundo posta que apoia o autismo, todo mundo é a favor do TOD, TDAH e tal, aquela coisa toda, mas a gente sabe que no dia a dia a realidade não é bem essa. Totalmente diferente. Eu falo que o mês de abril é o mês do comércio do autismo. É onde todo mundo quer vender uma camiseta, quer fazer uma caneca, quer fazer um boné, quer isso, quer aquilo, quer postar foto, quer abraçar a criança autista e tirar foto e tá junto com ela. E daí, tipo assim, passou aquele mês, se você precisar de alguma coisa, essa pessoa não tá lá. É tipo assim, pode contar comigo. Mas pode contar comigo numa fala, pode contar comigo nossa, poxa, coitada de você, Ana. Poxa, nossa, o Augusto de novo. Mas você pode ficar com o Augusto? Ah, não dá. Você briga por mim na creche? Não dá. Nossa, ou se não vê o Augusto, quem vê o Augusto assim, fisicamente, não imagina que o Augusto tem TOD, TDAH e autismo, porque o Augusto, ele fala muito, ele conversa muito, ele é muito social, e assim, ai, Ana, será? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Mas você escuta assim, pessoa que não faz a mínima ideia do que, ai, será? Será que ele tem autismo mesmo? Será que o Augusto tem TOD? Mas não é. Não é uma pessoa que vê você todos os dias numa terapia. Não é uma pessoa que passa com você a noite acordada. Não é uma pessoa que acompanha um tratamento de 6 meses para acabar com a convulsão. Não é uma pessoa que quando ele entrava em crise, se autoagredia, estava lá. Não é. Não é uma pessoa que não viu nada disso. Porque essas coisas acontecem fora dos bastidores e a gente não leva para frente. Então só vê ali os momentos bons, momentos... E a nossa ideia com esse Fala Comigo, não só com esse Fala Comigo, mas a gente trouxe a Cíntia aqui, já trouxe a Bruna, a gente está trazendo, trouxemos o Fabiano Heffler. A nossa ideia é trazer essa discussão sempre à tona. Porque é muito cômodo da parte da sociedade falar assim, não, Augusto tem professor de apoio. Isso. Eu recebo diariamente várias e várias mensagens de mães me pedindo apoio para compra de remédio. Por exemplo, Risperidona. Entendeu? Que é um dos medicamentos mais solicitados no autismo. E nós não temos no SUS. Não tem. Hoje o Risperidona está em quanto? Se você for comprar, que nem tem o genérico, né? Que eu acho que deve estar na base de uns 30 e pouco, 40 e pouco. Mas o que o Augusto toma é o original, o de 30 ml eu pago 73. Só que assim, quantos Risperidona no mês? O Augusto, por mês, ele toma 2 de 60 e 1 de 30. Aí. Então, assim, muita gente... E não é só o Risperidona. Não, ele toma o Venvance também, que é um remédio controlado, que custa aí... Só a medicação custa R$580. Para manipular vai mais 110. Então, e aí você vai colocando isso na ponta da caneta, mais terapia. E aí vai embora. Então, realmente, a gente está gatinhando nessa questão de política pública sobre essa situação. Que momento foi mais difícil em toda essa caminhada até aqui? Hoje o Augusto está com quantos anos? O Augusto está com 8 anos. 8 anos. Do nascimento até os 8 anos, teve algum momento assim que você falou, não, chega, eu tô... Meu momento mais desgastante foi quando o Augusto entrou, não na creche, mas ele entrou para a escola. Quando ele foi para a escola, foi muito triste. Eu não conseguia trabalhar, o Augusto não ficava na escola. De jeito nenhum. Eu ia buscar o Augusto agredia as professoras. Eu ia buscar o Augusto, às vezes, o Augusto estava deitado no chão com as mochilas tudo em cima dele. Porque ele não queria saber de ficar na escola. E eu ouvia sempre que ele era sempre quem começava a situação.
Uhum. Ah, o Augusto fez isso. Sempre o Augusto fez isso. Porque assim, ao meu ver, não sei se todas as mães pensam assim, mas ao meu ver, toda vez que alguma situação acontece, parece que é mais fácil você jogar em cima da criança diagnosticada do que numa outra criança normal. Eu recebi um vídeo de um professor de Brasília, dando aula. Acho que o professor era de capoeira, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o menino tava ali, tava olhando a aula. Aí o menino pegou uma bola, aí jogou. Aí daqui a pouco acertou essa bola no professor, deu um chute na bola, acertou o professor. No que chutou a bola e acertou o professor simplesmente deu uma rasteira. E só foi pego por conta do vídeo monitoramento dentro da sala de aula. Só que, a princípio, o aluno foi advertido e suspenso da aula, porque a culpa era dele. Aí a mãe não começou a questionar a escola e tudo mais, foram para analisar as imagens da sala de aula e viram que o menino foi agredido efetivamente. Uma coisa que eu gostaria que tivesse câmeras na sala de aula. Eu gostaria. Eu juro pra você que eu gostaria. Porque o que a gente nota e vê é que as pessoas julgam aquilo que não entende. Porque muitas vezes sim, hoje eu deparo com essa. Eu tenho o Enzo e a Sofia. A Sofia tem o TDAH e o Enzo tem altas habilidades. Então, assim, são duas realidades Totalmente diferente. totalmente diferentes. O Enzo, ele super se dá bem na parte escolar e tudo mais. Só que ontem, por exemplo, eu estava vendo um vídeo sobre a questão de depressão, porque a sociedade em si vai jogar o peso para ele. Não, ele vai bem, não vai precisar de apoio e tal. Mas quem vai ouvir ele? Isso que é o problema. Porque ele é rígido consigo mesmo. Ele quer tudo perfeito. Tudo. Ele, por exemplo, um dia ele tirou 6, né? Ele não quis almoçar. Pra mim, na escola, eu tirava 6, tava tudo de boa. E se você levar isso pra, dependendo das pessoas, eles acham que é uma coisa tão fútil. Isso mesmo. É muito fútil. Ai, 6, o que que é 6? Ah, estuda, depois tira a nota alta, depois tal. E passou. Mas ele se frustrou de uma maneira que ele se trancou dentro do quarto, que não quis almoçar, se trancou. Aí a gente teve que entrar com toda a parte de abraçar, de mostrar que não era o fim do mundo aquela situação. Mas isso vai ser num trabalho, isso vai ser num dia a dia, isso vai ser lá na vida adulta. Esse é meu pensamento, que enquanto você é criança, você tem quem faz por você ali. Tipo, pô, ele tem o pai, ele tem a mãe. Ele vai estar junto ali. Mas e quando ele estiver sozinho? Essa falta de apoio, essa situação, seja do poder público, da sociedade ou das pessoas próximas, como que você se sentiu? E se sente diariamente? Porque isso não é uma coisa que acabou. Não. E a gente sabe que ainda a gente vai longe ainda para evoluir muito. Muita coisa para correr ainda, muita coisa para correr. No começo, tipo assim, eu acho que é tudo muito difícil no começo pra gente se adaptar às situações. Porque você não quer ver ninguém desprezando seu filho, você não quer ver ninguém faltando com ele com respeito, entendeu? Você não quer isso. Vocês já têm um outro detalhe do preconceito de serem negros. Com certeza. E aí soma todo esse pacote. Você trouxe à minha cabeça uma situação que aconteceu com crianças. O Augusto tem 8 anos e ele teve uma brincadeira com as crianças de mais ou menos 12, 13 anos. E eles começaram na rua tudo brincando e começaram a chamar o Augusto de urubu marrom. E o Augusto gritava, para, eu não sou urubu marrom, eu não sou, urubu é uma ave, porque eles são literais, então, tipo assim, eles não Tudo que conseguem... vocês falarem, eles vão levar ao pé da letra. Isso, eu sou gente, eu não sou urubu marrom, urubu é uma ave, eu não sei voar. E eles começaram, e eu tava ali, tava tentando vender semi-joias, tinha um rapaz ali também, para agregar mais no valor, para ficar mais fácil, né? E daí eu escutei, para, e eu saí para ver. De repente o Augusto veio correndo, chorando muito, e uma caminhonete atravessou e freou muito em cima dele. Naquela de frear em cima dele, ele caiu no chão e ali ele ficou deitado, chorando no chão. E o rapaz viu, correu lá e pegou ele e trouxe. Daí jogava ele assim para ele voltar. Daí ele voltou e aí que ele gritava mesmo, chorava e chorava e chorava. E aquele dia foi um dia muito perturbador, por causa que assim,
Meus amigos tá falando que eu sou urubu marrom. Mãe, eu não sou urubu marrom. Lá vai eu levar o Augusto pro banho, pra acalmar o Augusto, conversar com ele. E isso começou, porque quando ele fica muito nervoso, começa a ecolalia. Ele começa a lembrar toda hora. Mãe, eu não sou urubu marrom. Mãe, eu sou urubu marrom. Não, Augusto, você não é. Mamãe, eu não sou urubu marrom. E isso foi. E ele acabou dormindo e ele sonhava falando, mas eu não sou urubu marrom. E foi mais uma noite em claro. E assim, daí eu chamei e fui falar, conversar com as crianças para isso não acontecer de novo. E eu escutei bem assim dos pais, é só uma brincadeira. Porque não é com o filho deles. Aí eu falei assim, parabéns. Eu falei assim, vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Que isso não aconteça com seu filho. Que não é com o filho deles. Eu falei que isso não aconteça. Eu espero, por Deus, que isso não aconteça com seu filho. O que a gente falta? Você falou aí de... Isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção de você que está nos assistindo. Você tem a opção, às vezes, de comprar determinados produtos na loja, no Mercado Livre, em várias situações. E às vezes esse produto que você compra tem uma mãe atípica que está tentando ter um complemento de renda. Às vezes você vai economizar até 10, 20 reais. Mas você pode impactar a vida de uma mãe, de uma família, de uma forma tão positiva que vocês não fazem ideia de quanto custa mensalmente terapia, remédio, neuro, depender de SUS. Dependendo de SUS é complicado. O que você gostaria que as pessoas entendessem? Não só para as crianças atípicas, mas aí vem adolescentes, jovens e adultos. Porque assim, eu tenho realidade a jovens atípicos que me procuram e falam, Robert, eu quero desistir da vida. Eu quero desistir da vida porque assim, eu terminei meu ensino médio e não arrumo emprego. Olha, você falou uma coisa certa que eu tô muito criticada por isso. Quando a gente pergunta pra mim assim, por que você não procura o benefício pro Augusto? Eu falei assim, não vou procurar, sabe por quê? Porque eu acredito no futuro brilhante pro meu filho. Amém. E o benefício pode travar e tem outras pessoas que precisam mais do que ele, porque eu acredito no potencial do meu filho. Como eu disse, meu filho é um campeão. O Augusto é um campeão. Então eu acredito no futuro mais lindo para ele, assim, eu acredito. Se eu não acreditar, quem vai acreditar? Eu tô ali vivendo daquilo com ele, então eu preciso acreditar no futuro dele. Na evolução, no crescimento, eu preciso. Mas o que eu queria era, assim, respeito, que a gente precisa, porque, assim, que nem eu falo, assim, além do respeito, prioridades. A gente fala assim, não é prioridade tudo assim, ele é autismo, ele pode ir na frente. Não é isso. Prioridade, eu digo assim, você vai levar seu filho a algum lugar que seja um ambiente agradável, acessível, que as pessoas entendam, que as pessoas não critiquem, não julguem, até porque elas não vão ajudar. Se são pessoas que vão ajudar, beleza, mas se você não tem nada para ajudar, se você não tem nada para falar, se você não tem nada para oferecer, poxa, você não tem nada para oferecer. Então não julga. Não aponte o dedo. A gente se deparou com uma situação na praça, esse final de semana, onde tinha uma mãe lá. E a menina se jogou no chão, aquela coisa. Aí vira aquele negócio. Aquele fuzuê. Todo mundo olha. Entendeu? Nossa. Alguém foi ajudar a levantar? Não. Ninguém. Alguém foi lá perguntar pra mãe se tá tudo bem? Você quer um copo d'água? Vamos ali. Vamos tirar do foco. Ninguém vai. Aconteceu um fato com o Augusto devido ao Todd, que o Augusto, nem eu falo, o Augusto é muito prevalecido. Meu filho é prevalecido. E ele estava brincando e ele foi defender o amiguinho, discutir. O Augusto é grandão, então assim, 2 meninos foi pra cima dele pra bater nele. Lá na praça. E eu vi aquilo e eu falei, uai, o que tá acontecendo aqui? Aí segure que não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, mas o que aconteceu? Aí o Augusto, mãe, ele tava empurrando o amigo, não sei o que do amigo, não pode bater no amigo. Aí eu falei, filho, tudo bem, vem cá com a mãe. Eu falei assim, olha, quem vocês pensam que é pra tá batendo? Um menino menor que vocês, olha o tamanho de vocês. Ah, que não sei o que, tia, não sei o que, bato mesmo. Eu falei assim, nossa... Eu falei, e se eu resolver bater em vocês? Porque se vocês não estão medindo o tamanho, não tem por que vocês medirem o meu também. E aí, como que vai ficar? Você não pode me bater. Eu falei, você não pode bater nele também.
E daí eu saí, daí eu falei, Augusto, cuidado, meu filho, com quem você vai, né? A gente vai ter uma conversa, explicar, ter todo aquele jogo de cintura. Augusto não pode. Augusto, ele é maior, Augusto, ele é assim. Mas eu sou. Aí veio o judô. Mas eu sou forte, mãe, porque eu faço judô. Aí eu falei, calma, que não é assim. Não é bem assim, não. Não é assim, não. Vamos devagar aí. Mas aí conversamos tudo e eu expliquei. E se eu não tivesse ali, outro pai iria lá acudir? É. Ia procurar saber o que aconteceu? Porque assim, eu vou ser bem sincera pra você, Robson, eu não ando com o Augusto o tempo todo com o cordão dele. Cara, não tem porque tá identificando meu filho 24 horas para as pessoas respeitarem ele. Todo mundo merece respeito. Eu preciso te respeitar e você precisa me respeitar. Para que você ganhe respeito, você precisa me respeitar primeiro. E isso a gente tem que ensinar desde a infância, não é isso que todo mundo cobra? Respeito vem de casa, educação vem de casa. Você falou no ponto-chave da questão do judô. Onde a gente ouviu o seu depoimento do quanto foi transformador na vida do Augusto o judô. Como que o judô entrou na vida do Augusto? Até a Sansei estava aqui agora há pouco, deu um tchauzinho para nós, deve ter ido cuidar das crianças. Em que momento você percebeu que estava sendo bom para ele? Tudo começou com os problemas da escola. O Augusto estudava no CAT. Não foi fácil. O CAT é uma escola que me trouxe traumas. Trouxe traumas para o Augusto. O Augusto não aceita nem passar na frente da escola do CAT. Porque aconteceu muita coisa ali. E quando ele saiu, eu fiquei sabendo de coisas absurdas que aconteceram ali. Mas não convém porque não deixa de ser uma escola boa. É boa para muitos, mas não foi no meu caso. E a sensei dava aula lá de judô. E o Augusto não aceitava de jeito nenhum, não podia conversar com ele, não podia encostar nele, as coisas tinham que ser do jeito dele. Mas ele queria ir pro judô. Ele falava, mamãe, eu quero um kimono, eu quero fazer luta. O Augusto, agora ele fala eu, mas antes ele falava o Augusto. O Augusto quer fazer luta, o Augusto quer... Então nós tentamos. Aí não deu certo, ele saiu, tudo. E foi quando eu fui transferida lá pra vila, lá pro Olídia, do serviço. E lá tava tendo judô, lá no Arena. E eu fazendo visita, eu presenciei aquilo. E eu falei, nossa, eu vou colocar o Augusto no judô aqui. Vamos tentar, né? Vamos tentar. A gente tem que tentar. Alguma coisa tem que dar certo, alguma coisa ele vai gostar de fazer. O Augusto odiava todo quanto é tipo de esporte. O negócio dele é correr, ele gosta de correr. E daí eu coloquei. Foi fácil nos primeiros dias. Meu Deus. Eu falava, meu Deus do céu, Jesus, que vergonha. Eu ficava meio assim, aqueles pais tudo ali, as crianças fazendo, virando, isso e aquilo, e o Augusto nada. E ele falava, eu não consigo. Você consegue, Augusto. A sensei falava, você consegue, Augusto. Vamos lá, Augusto, eu ajudo você. E virava o Augusto. E quando ele conseguia, ela parabenizava ele. E aquilo foi estimulando. Foi estimulando. Mamãe, eu consegui. Mamãe, eu fiz isso. Aí quando ele estava muito nervoso, ela... Então você tá nervoso, cara? Você tá nervoso, campeão? Então vamos descontar esse nervosismo aí. E colocava ele com os grandes. Augusto, derruba. Augusto, pega forte. Augusto, faz assim. Ah, ele amava. Ele derrubava os grandes, ele amava. Mãe, eu vi, mãe, eu consegui derrubar. Eu falava, filho, você arrasou. Filho, você foi maravilhoso. E naquele dia começava, mamãe, hoje tem judô? Mamãe, hoje tem judô? Tem judô, vamos lá. E eu tinha que assim, ó, eu tinha que sair do serviço, correr, pegar o Augusto, que eu morava lá no Fortaleza antes, correr, pegar o Augusto aqui no Porto Belo e correr pro Arena, pro Augusto fazer o judô. Mas não perdíamos o judô, a não ser que ele estivesse doente. Estávamos lá no judô. E ele chegava todo com aquele kimono pros amigos verem, ele falava, eu faço judô. Não sei o que, eu amo fazer judô. Vamos, amigo, fazer judô também? Vamos, amigo. E aquilo eu vi que aquilo deixava ele muito feliz. E o Paulo falava assim, amor, e aí, tá dando certo? Eu falo, olha, ele ainda não tá fluindo, mas ele tá gostando, vamos dar sequência. Foi quando o Augusto começou. Começou a conseguir fazer algumas coisas, ainda não consegue fazer tudo. Mas já participa de competição. Mas já participa de competição, já tomba bem, já sabe fazer ali que nem todo tem os nomes, né? Mas a sensei ensinou pra ele outros nomes. Pisa na barata, pega debaixo do sovaco fedido e não sei o quê. Então, tipo assim, você olha pra ele e fala, Augusto, faz tal coisa. E ele olha pra você e vai e faz. Ele consegue fazer. Ah, o dia da primeira medalha.
aquele dia da primeira medalha foi assim, não foi só a alegria do Augusto, foi a alegria de uma mãe. Cara, eu me senti a melhor mãe do mundo aquele dia. Eu não sou uma mãe nota 10, eu sou uma mãe nota 7, mas aquele dia eu me senti uma mãe nota 10. Eu falei, eu nunca imaginaria o Augusto no meio de tanta gente, tanto barulho, tanta criança pegando ele, virando ele, e ele não chorar, ele conseguir fazer os golpes e ainda receber uma medalha. Cara, isso é, pra muitos assim, isso pode ser pouco, pra mim isso é um, nossa, isso foi muito grandioso pra mim, aquele dia foi grandioso, foi onde eu falei assim, cara, esse meu filho é o cara, esse gurizinho é o cara, podem falar o que for, mas ele é o cara. Eu, assim, eu tô bem emocionado, porque, assim, gente, até peço desculpa, Não, que isso. porque eu sei o que eu faço e vejo o empenho, principalmente da minha esposa, A Crislane é incrível. sabe? Pra A gente Xanxão? conseguir. A Xanxão. Pra manter tudo isso rodando, sabe? Então, assim, e não é fácil. E quando a gente escuta uma história como essa, a gente vê que tá no caminho certo. Foi o que aconteceu agora. Eu falei assim, Augusto, sabia que a mamãe vai lá em cima falar o quanto que você é o cara, meu? O quanto que você é forte, meu filho? Ele é, mamãe? Eu falei assim, é. Aí ela falou assim, quem você vai? Eu falei com o sensei Robert e com a sensei Crislane. Ela vai estar lá? Eu falei, vai, porque essa Crislane, assim, é o show da vida dele, assim. Aí ele falou assim, mãe, nós temos que levar um presente pra ela. Aí eu falei, o que que você vai levar ela? Flor. A Cecei ama flor, mãe, ela ama flor. E lá vamos nós correr atrás de flor. E o Augusto tem paixão por roxo. E achamos uma Orquídea. orquídea roxa. Gente do céu, ele foi abraçado daquela orquídea o tempo A todo. gente até tava almoçando ontem, família e tal, a gente conversando sobre a flor, que ela tá toda florida, coisa mais linda lá dentro de casa. E a gente falando eu e a Cris conversando, falou, parece que quando existe todo esse sentimento envolvido, até a planta sente, e que tá coisa mais linda a flor dentro de casa. Ela mandou a foto pra mim assim. E eu vou ser bem sério com você, até quando a gente pediu umas pulseirinhas do autismo, eu acho muito, muito gostoso assim, o Augusto, ele tem um dom muito lindo de querer agradar, sabe? Ele ama agradar. Ele ama levar um bombom, ele ama. Quando ele gosta da pessoa, ele ama presentear. Não sei. Isso foi desde o começo. Desde o começo era assim. Até porque lá no CAT ele fazia assim: mamãe, eu preciso comprar um presente para a professora não ficar triste comigo, porque eu fiz errado, né? A Sofia, assim, Aí eu falava assim: ele ama agradar, principalmente a Sensei. Se puder, tem que levar as coisas todo dia. Eu falei: mamãe, não aguenta, filho. Mamãe não dá conta também, não. Mas aí nós compramos os cordãozinhos, né? No caso, esse, meu marido tem outro, e tinha uma pulseira. E ele falou assim: esse é da Xanxão. Eu falei assim, de quem, Augusto? Da Xanxão, do judô. E levou, nossa, mas é assim, ele é apaixonado na Crislane. Somos apaixonados na Crislane. Que nem eu falei pra você, a Crislane, ela fez uma diferença imensa na nossa vida, porque uma coisa é você ser sensei assim, é maravilhoso, é lindo. Nossa, mas a Crislane, ela tem um dom diferente. Ela eu tem assim, um eu dom de mesmo, ensinar. um dia eu fui substituir ela, e aí tinha uma criança lá, porque na minha época, quando eu dava aula, a correção era totalmente diferente, era no tombo. Era Uhum. no tombo, a correção era assim. Então você imagina quantas crianças tinham TDAH, autismo e tudo mais, que acabaram sofrendo situações por conta do dia a dia. E a gente E por falta de vê, e conhecimento falta de também. conhecimento, porque não existia essa conversa, não Isso. tinha esse diálogo, ninguém se falava sobre isso. Uhum. E eu vejo o empenho dela, o estudo dela, Diferente. a busca dela de tentar fazer a diferença. Ela chama, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, daí ela vem ao Augusto. Olha aqui, cara, não pode ser assim. Não é que ela passa a mão, ela não passa a mão. Ela tem uma autoridade assim diferenciada. Mas não é assim. Não vamos chorar. Vamos fazer assim, Augusto. Você dá conta, Augusto. Esse você dá conta que me ensinou. Acredita que a Crislane me ensinou nisso? Porque eu tinha muito assim. Gente, é muito desgastante ser mãe atípica. É muito corrido. É muito difícil porque você tem que trabalhar, as que podem trabalhar.
Aí você tem que dar conta de uma casa, você tem que dar conta do seu filho, você tem que ficar 24 horas querendo saber o que está acontecendo, porque o Augusto vai para a escola. Em estado de Eu alerta. vou trabalhar, mas é o tempo todo o telefone assim, ó. É o tempo todo, porque qualquer coisa pode virar de uma vez em questão de minutos. Eu deixo ele na babá, que é incrível também. A Regi é incrível, a Regislaine é maravilhosa. É uma mãe atípica também, que Deus preparou para minha vida e tem sido bênção e me ajudado muito. Mas é assim, é questão de alerta. E às vezes você chegava em casa esgotado. E aí tinha que vir ajudar as tarefas escolares. E eu tenho dificuldade imensa com o Augusto nas tarefas escolares. O Augusto ainda não sabe ler. Então isso aperta muito. Então você tem que tirar aquele tempo focado para ele, desligado Desligar de do mundo. tudo, do mundo, de tudo. É eu e ele ali, para ele conseguir entender e progredir. E às vezes tem dia que a gente não tá aguentando isso. Tem dia que o esgotamento tá muito grande. Que você tá vestindo uma capa assim, ó. Você tá rindo para todo mundo e seu coração tá despedaçado. A sua mente tá uma bagunça. Você tá com milhões de coisas na cabeça e você não pode passar isso para ele, mesmo ele sentindo o que você tá sentindo, você não pode passar, você tem que mostrar força. Você é o alicerce ali, você tem que mostrar força. E daí, às vezes eu ficava muito nervosa em alguma situação, mas não era culpa dele, era culpa minha. E eu não conseguia ajudar ele na tarefa porque eu começava a ficar muito nervosa, então a gente parava aquilo ali. E a Crislane começou um negócio tipo assim, você dá conta, Augusto, você dá conta. E isso foi colocado dentro de casa, Augusto. Vai escovar o dente, mãe. Augusto, você dá conta. Augusto, veste a roupa, mãe. Você dá conta. Augusto, toma banho. Mãe, você dá conta. Augusto, ele tem sensibilidade na cabeça, então Augusto não deixava lavar o cabelo dele, era muito grito. E hoje em dia o Augusto, ele lava o cabelo dele sozinho. Que bom. E foi nisso, você dá conta. Meu filho, você dá conta. O você dá conta faz parte do nosso dia a dia. Augusto, você dá conta. E ele tem dado conta de muita coisa. Hoje ele é um baita de um campeão. Não, ele é incrível. Eu falei incrível. O que que você sente quando você olha para ele e olha tudo isso que vocês já passaram e vamos olhar para o futuro? Que nem eu falo assim, a gente viveu um processo, estamos colhendo fruto. Mas essa árvore ainda vai frutificar muita coisa ainda. Então tem muito fruto para colher com esse menino. Muito fruto para colher. E eu falo assim, poxa, teve uma época em minha vida que eu falei para Deus, Jesus, eu não dou conta. E se for para mim não dar conta com ele, me tira daqui. Eu já falei para Deus, Jesus, me tira daqui, porque eu não vou dar conta com ele. Então assim, Jesus, me leva daqui, porque eu não tô dando conta, eu não consigo ser a mãe que ele precisa, eu não consigo dar aquilo que ele precisa. Só que a palavra do Senhor diz que ele é com a gente o tempo todo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele está ali o tempo todo, ele está ali te segurando. É nos momentos que você pensa que você está fraco, que é aí que você está forte. É na onde que você pensa que você está forte, arrasando. É aí que você está fraco. Mas ele está ali o tempo todo. Quando você pensa que você está andando sozinho, você não está. Ele está te carregando no colo, ele está fazendo você vencer. Ele está te ensinando. Deus está te mostrando as lutas, mas ele está te mostrando para vencer. Ele está te mostrando como uma escola, como um aprendizado para você ajudar alguém lá na frente. Então ali eu falei, cara, é eu e Deus. Claro, tem uma protetora ali que é minha mãe. Minha mãe, se não fosse minha mãe, que seria de mim? Minha mãe é minha base, minha mãe é meu tudo. Se não fosse ela, acho que eu não daria conta. Porque quando muitas vezes aconteciam algumas situações que eu me pegava assim, muito nervosa, e minha mãe falava assim, deixa ele aqui e vai se acalmar. E eu saía atordoada, chorando, desesperada, gritando. Quantas vezes que eu não saí e deixei o Augusto e fui para um lugar sozinho, gritei aos quatro ventos, assim, eu entrei debaixo do chuveiro e dei soco na parede e tudo, porque eu não podia saber, mas eu precisava soltar aquilo que estava dentro de mim, eu precisava. E às vezes eu briguei com ele por causa dos outros, então eu ficava com raiva de mim. Então assim, eu precisava soltar aquilo aí. Quando eu acalmava, eu vinha e abraçava o Augusto. Filho, você é o amor da minha vida, você é meu presente, Deus, você é tudo para mim. E aquilo amenizava.
E aquilo acalmava meu coração. Por isso que eu falo pra você que minha mãe é minha base. E, e eu sei, assim, que nem eu falei aquele dia, o Augusto tá só no começo. Porque o que eu passei com o Augusto e o que eu tenho vivido com ele agora são muitas vitórias. São mais vitórias do que tristezas, são mais alegrias do que tristezas. Claro, temos nossos momentos com dificuldade. Temos sim. É, Como que é esse momento? a igreja, nós vamos para a igreja. Eu tenho que sentar no fundo, porque o Augusto não pode ter, não gosta do barulho em excesso lá, ou a luz muito forte lá da frente, então a gente senta no fundo. Na escola, todo dia, ali acompanhando Augusto, fazendo tarefa, cobrando Augusto, todo dia. Gente, não é que nem toda mãe chega e fala assim: tchau, filho, fica com Deus. Aí na escola não é assim. É assim, ó, senta no carro e começa. Augusto, você vai para a escola. Augusto, você tem que fazer atividade. Augusto, você tem que obedecer a professora. Augusto. E tem aquele tratado assim: se você se comportar a semana inteira, sábado você pode pegar um brinquedo. Você se comportou a semana inteira, sábado. Isso, os acordos. E que tem fluído muito bem. Pontuações, sabe? É todo dia. É todo dia lembrando ele. Às vezes eu escuto assim: mãe, você já falou. Mas eu preciso lembrar ele todo dia. E às vezes eu me deparo com mães que não precisam falar nada pro filho. E ainda assim reclamam. Mães que, tipo assim, o filho tá sendo incrível. E às vezes faz uma bobeirinha ali, a mãe, ó, Tami, a mãe briga. E às vezes você quase não escuta a mãe falando: nossa, ele é maravilhoso, esse e aquilo. Ou que nem o Augusto chega pra mim todo, mãe, eu tirei 10 na prova. Eu sei que ele não fez sozinho, eu sei que ele teve ajuda, mas ele tirou 10 na prova. Ele é merecedor, ele consegue, ele pode. E aquilo é maravilhoso. É uma vitória a cada dia, é um leão matado a cada dia. Ana, imagine que você não fosse mãe do Augusto e conhecesse o Augusto. O que o Augusto te ensinaria como pessoa? A ser a pessoa mais amável do mundo, porque todos que fizeram mal pra ele não tem mágoa de nenhum. Todos que judiaram dele um dia, todos que falaram uma ofensa pra ele, ele não faz noção do que é ser tão ofendido, do que é ouvir falar assim: você é um menino sem graça. E falar isso hoje pra ele, ele fala: eu não sou sem graça. Isso aí no outro dia fala: oi, tudo bem? Vamos brincar? Oi, não sei o quê. Tipo assim: oi, você tá bem? Oi. Cara, ele é um amor intenso, assim, sabe? Dele nunca conhecer você e eu chegar e falar assim: filha, essa aqui é tal pessoa. Sabia que hoje é aniversário dela? Parabéns, tal. Dele vem aqui: mãe, vamos lá comprar um presente pra ela. Ele nunca viu a pessoa. Eu sei como é. Ele é demonstração de amor puro. A Sofia é desse jeito. Ontem o pastor ele falou sobre a paçoca, que ele conta, se deixar ele todo domingo conta essa história de uma paçoca que ele tem, que ele guarda uma mágoa, brincando e tal. Sofia saiu do culto e já queria comprar paçoca. Eu tenho que trazer uma paçoca pro pastor. E vou fazer um bolo para ele também. O Augusto, ele é assim, tipo assim, Aquela questão de ser literário. Isso. Entendeu? Porque ela saiu dessa linha dominical e passou para dentro da igreja. Ela tá começando a assistir o culto. Então, assim, é aquela questão de ser literário. Entendeu? O que eles escutam, o que eles vão entender. E que nem o Augusto eu acho engraçado na igreja. O Augusto, ele não consegue ficar concentrado no culto. Então, ele fica no celularzinho dele lá quietinho, tal. É o certo, gente, não é. Já fui muito criticada por isso. Mas é a forma que eu consigo levar ele pra igreja. Ele tá indo. Quando chega em casa, às vezes eu faço algum comentário e falo assim: mas o pastor falou isso, isso, isso e isso. Aí eu falei: como é que é, Augusto? Mãe, o pastor falou isso, isso. Tipo assim, a cabeça dele, ele tá ali, mas ele tá entendendo tudo o que tá falando. Tivemos um culto infantil, não, onde que foi pregado sobre a Páscoa. E o pastor foi falar sobre a ceia, né? E ele falou: o pão é o corpo de Jesus. E o vinho é o sangue de Jesus. Jesus morreu pelo nosso pecado. Ele começou a dar o culto, em vez de aprender no culto, ele ia falar. E eu falava assim: cara, Jesus, obrigado. Porque na minha cabeça estava assim: meu Deus, meu filho tá no celular, tá todo mundo criticando, tá isso e aquilo.
E se eu chegar e perguntar para essa pessoa que me criticou, ela não vai saber saber o que o explicar pastor falou. o que o Augusto entendeu. É isso mesmo. A gente tá chegando pro final, uma conversa de muito agradável, mais de 60 minutos de conversa já. Mas eu queria que você olhasse aqui para essa telinha e falasse para aquela mãe que está recebendo um diagnóstico hoje. Que conselho você daria para essa mãe? Meu conselho é: não viva apenas o luto. Você vai se chatear, não é isso que você espera, nenhuma mãe espera isso. Mas uma coisa que eu tenho a dizer: eu não amo autismo, eu não amo TOD, eu não amo TDAH, mas eu amo meu filho sobre todas as coisas. Ele foi o meu melhor presente, ele é o meu melhor presente e ele sempre será o meu melhor presente. E se Deus te concedeu isso, se Deus preparou isso para você, não significa que você não vai passar prova, vai ser uma luta a cada dia. Mas se Ele te preparou essa bênção é porque você é mais que vencedora, você consegue, você tem pessoas que vai sim te ajudar, você vai ter muitos para julgar. Mas não pense que é porque seu filho é autista, porque gente para julgar é o que mais tem nesse mundo. O amor de muitos se esfriaram, e a palavra do Senhor é certa disso. Mas ainda temos pessoas que são por nós, que estão com nós e que vai caminhar com a gente e que vai te ajudar na hora que você mais precisar, porque Deus não nos ampara. Então pode ter certeza que quando você achar assim que é o fim do túnel, que a luz lá acabou, Deus vai surgir com uma luz maravilhosa. E acredite no potencial do seu filho, acredite no seu potencial, acredite em você, porque é através de você que seu filho ou sua filha vai crescer, vai se desenvolver e vai se tornar um grande ser, uma grande pessoa. Acredite em você primeiramente. Porque se tem uma pessoa que vai acreditar em você e no seu potencial, é a sua criança. Não vai ser quem está do seu lado, vai ser a sua criança. Você vai ser o maior exemplo, então acredite em você, que você acreditando em você e acreditando nele, não tem nada que segure. Não tem nada que barre. É só vencer e vencer. Como diz, que história é essa, né? Não é nem que show da Xuxa é esse, mas que história é essa? Hoje a gente ouviu uma grande história, uma história que mostra um diagnóstico, mostra uma vida, mostra um sonho, uma possibilidade e mostra principalmente que as nossas crianças atípicas podem sim. Então você que é mãe, você que é pai, a gente quer dividir essas histórias com vocês para que a gente possa realmente chamar a atenção de quem não conhece sobre esse tema, possa aprender mais e principalmente acabe com essa questão do julgamento, que isso eu acho que é o mais importante, porque só quem vive esse mundo realmente sabe o que é, e muitas vezes quem vive não conhece tudo. Então eu acho que o amor realmente é o que faz essa transformação, e quando a gente escuta histórias dessa, que a gente realmente se motiva a continuar fazendo a diferença. Ana, para mim foi um privilégio te receber aqui. Que Deus continue abençoando você, sua família, o Augusto, esse campeão extraordinário, não só no judô, mas na vida. E com certeza a gente vai ver ele em lugares extraordinários para dar esse testemunho de vida dele, para que ele possa realmente mostrar para as pessoas que ele pode, que ele vai conseguir, que ele vai ser uma ferramenta de Deus na vida de muitas pessoas aí. Sou extremamente grata também, muito obrigado pela oportunidade de poder falar do meu campeão e de vários campeões que existem aí e mostrar para as mães que às vezes tudo é só um começo, é só uma virada de chave. Com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo. Lembrando que você pode participar com a gente, mandando sua sugestão, comentando, compartilhando, e também toda sexta-feira das 9 às 10 na Rádio Cidade 104.3. Inclusive a Ana vai estar com a gente lá para estar falando um pouquinho mais enxuto nessa vida do Augusto e principalmente chamar a atenção para você aí sobre esse mundo das mães atípicas. Um forte abraço, Deus abençoe!